A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje uma ação penal contra o deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Repórter Leandro de Souza acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Leandro. Boa noite, William. Boa noite a todos. O mais curioso é que o Ministério Público chegou até o nome do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, de forma fortuita, quando eles investigavam um suposto outro crime, que seria de tráfico internacional de mulheres e prostituição, quando por meio de uma interceptação telefônica autorizada judicialmente, teriam descoberto um crime que o deputado participaria, que seria desvio de dinheiro público por meio de empréstimos fraudulentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Acompanhe na reportagem. O deputado federal Paulinho da Força é acusado de formação de quadrilha, desvio de finalidade de empréstimo cedido por banco público e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema envolvia a indicação de membros para o Conselho de Administração do BNDES que facilitavam a liberação de empréstimos para empresas. 2 para as lojas Marisa, sendo o primeiro de cerca de 220 milhões de reais e o segundo de cerca de 174 milhões de reais. E um terceiro que beneficiou a Prefeitura de Praia Grande, São Paulo, de aproximadamente 130 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, quem recebia o empréstimo repassava uma parcela para empresas laranja, que encaminhavam o dinheiro ao deputado e outros membros da organização criminosa. Os valores constariam, inclusive, em planilhas apreendidas junto às empresas. Em ambas consta o valor exato, R$ 82.162,93, e a referência às iniciais PA, referentes ao deputado, e a RT, referente a Ricardo Tosto. Veja que o tomador do empréstimo já sabia a destinação desse recurso em seus registros particulares do valor tomado junto ao Banco Nacional. A defesa alegou não existirem provas da participação do deputado no suposto esquema. Qual a participação de Paulinho nisso? Se tudo o que narra a denúncia é que ele teria recebido valores provenientes da operação do BNDES. E qual a relação com a aplicação indevida do financiamento? Ah, mas ele nomeou Tosto e João Pedro Moura para o conselho do BNDES, conselho de administração, que não tem poderes algum de aprovação desses financiamentos. Tanto que a acusação passa longe dessa afirmação. Não existe em momento algum da denúncia a afirmação de que o réu, de que qualquer um deles tivesse participado da aprovação desses projetos, porque simplesmente não participaram. O advogado de defesa também argumentou que o deputado está sendo vítima de crime de tráfico de influência porque o nome dele teria sido usado para obter os empréstimos. A sessão foi suspensa pouco antes das 6 da tarde, não sem antes o relator ministro Alexandre de Moraes apresentar a análise das provas. E ele considerou que essas provas eram lícitas e foi acompanhada pelos outros ministros. William. Obrigado, Leandro.